segue a escola e também quem ainda não segue, que vai passar a seguir a partir desse vídeo. Eu sou a Maria Martins e eu ajudo as pessoas na arte de se relacionar com todos, inclusive e principalmente começando por nós. Hoje eu vou falar sobre a importância da gente conhecer as constelações familiares, ou seja, as leis que governam as relações humanas, essa filosofia prática e aplicável aí na nossa vida para que a gente possa se reconciliar com quem precisa e ter uma vida assim muito mais leve, muito mais feliz, não só para nós, mas como para nossa descendência, para aqueles que vêm depois. Se você curte esse conteúdo, se você gosta e se você sente que precisa, se inscreve aí na nossa página, compartilha, deixa o seu comentário, sugestão de temas que você quer ouvir aqui na nossa escola, ok? Então vamos lá. Por que é importante a gente conhecer as constelações familiares, as leis que governam as relações humanas? Veja bem, já foi comprovado através de estudos assim de mais de 75 anos, como o estudo feito por Harvard, que o que mais traz longevidade e felicidade para as pessoas e saúde são os relacionamentos. Basicamente é assim, se você tem relacionamentos felizes, você tem uma vida mais feliz. Se você tem relacionamentos complicados, relacionamentos conflituosos, isso drena a sua vida, drena a sua saúde. E por quê? Porque quando você tem bons relacionamentos, você vive num estado de relaxamento. O sistema que predomina em você é o sistema parasimpático, que é o sistema que te deixa bem, que produz bons hormônios para o seu corpo. Basicamente é isso. Então você vive assim na vida, mas num estado contemplativo. Já observaram que quando nós estamos em conflito com alguém, em especial aquelas pessoas mais íntimas, aquelas pessoas que estão mais próximas de nós, cônjuge, irmãos, pais, acaba que nós estamos sempre no movimento de angústia. Existe algo dentro de nós corroendo. E é isso que faz com que a nossa energia e a nossa vida vá sendo drenada. Do contrário, quando você tem relacionamentos tranquilos, você vive bem. Você vive assim, como um rio que flui. Surgem dificuldades, porque surge na vida de todo mundo, mas quando você tem bons relacionamentos íntimos, essas dificuldades elas são bem menos. E elas não nos abalam tanto, porque a gente sente que tem apoio. E com o conhecimento das constelações familiares, que são as ordens que governam as relações humanas, a gente pode viver muito mais tranquilo. E o que é que o conhecimento dessas ordens faz conosco? Elas nos transformam. Transforma onde, Maria? Aqui dentro. Transforma a nossa postura interna. Na verdade, nós vamos nos desconstruindo o nosso julgamento, as nossas crenças limitantes que vêm lá do nosso sistema familiar de origem e que às vezes elas não nos ajudam muito a ter boas relações. Porque às vezes a gente vem de um sistema familiar de origem aonde houveram muitos conflitos, aonde as pessoas vivem em conflitos e acham isso natural. Então nós aprendemos lá que viver em conflito é assim mesmo. Eu confesso para vocês que quando eu conheci essas leis, eu falei, gente, mas isso é sensacional. Porque eu pensava que viver brigando com o meu marido era algo natural, que era assim mesmo. Eu tinha observado o relacionamento dos meus pais e eles brigaram por mais de 50 anos. Então eu achava que relacionamento de casal era assim. Só que não. Nós podemos fazer um pouco diferente. Então o conhecimento dessas leis vão
vai nos transformando, vai nos desconstruindo naquilo que precisa ser desconstruído, e nós vamos nos construindo novamente, baseados agora num olhar muito mais amplo, aonde eu passo a não excluir as pessoas. Dentro do nosso sistema existem pessoas que vêm com um destino mais pesado. Por exemplo, um pedófilo, um assassino, uma prostituta. São pessoas que vêm com um destino mais difícil. Às vezes um irmão que dá muito problema. E daí, quando você conhece a lei do pertencimento, que diz que quem pertence, pertence e não pode ser excluído, você vai aprendendo a dar um lugar para essas pessoas no seu coração. Porque eu observo que muitas vezes vem um membro da família com um destino mais pesado como forma de deixar os outros mais livres. Só que ao invés da gente tomar isso como um presente da vida, o que a gente faz? Nós julgamos. Julgamos aquela pessoa que vem com um destino pesado, mais pesado. Entende? Então, imagine só que eu conheço a lei do pertencimento e eu separo do meu marido. E daí, por ter me separado, eu não quero excluí-lo da vida dos nossos filhos. Independente da razão pela qual nós tenhamos nos separados. Aquele homem parou de fazer parte da minha vida, ele não é mais o meu marido, mas ele não deixa de ser o pai das crianças. E daí eu não preciso querer excluí-lo da vida dos filhos. Porque quando eu faço isso, o que eu estou fazendo com essas crianças? Eu estou fazendo com que elas andem pela vida apenas com a metade. Porque no momento que eu quero excluir o pai delas da vida delas, essas crianças não podem mais acessar aquilo que vem do pai. Não de uma maneira inconsciente, eles vão fazer de uma outra forma. Mas de uma forma onde eles vão trazer e se conectar ao pai apenas naquilo que eu critico. Naquilo que eu excluo, as crianças vão trazer de volta. Porque no momento que eu excluo a lei do pertencimento, existe uma consequência. Imagine, você violar uma lei de trânsito. Existe consequência. Essas leis, então, que são as leis da vida, elas independem de ter um guarda de trânsito para nos multar, independe de ter um pardal para nos pegar em alta velocidade. Essas leis, elas são leis estruturais a partir da nossa própria existência. Então, existe um olho que tudo vê. No momento que eu violo uma dessas leis, no caso aqui do pertencimento, querendo excluir alguém que faz parte, vai ter consequências. E no caso aqui de botar um marido para fora e querer também que ele fique fora da vida dos filhos, mais grave ainda, porque quem vai sofrer as consequências? Os filhos. Então, eu não vou excluir aquelas pessoas que têm um destino pesado na minha família. Eu não vou excluir, por exemplo, um irmão que dá muito trabalho. Eu vou olhar para esse irmão e vou dizer, poxa, eu vejo que para você é muito difícil e que para mim pode ser muito mais leve. Eu agradeço porque esse peso, essa carga que você traz, certamente, por você carregar essa carga, eu posso seguir com uma carga mais leve. Então vocês percebem que conhecer essa lei do pertencimento nos coloca numa posição aonde nós não somos melhor que os outros. Porque a gente também entende, conhecendo essas leis, que nós estamos vinculados a todo o sistema familiar. E que nós fazemos muitas coisas por lealdade àqueles que vieram antes.
que nós estamos muitas vezes vinculados ao destino de alguém. Então imagine só, que lá atrás houve um avô que era alcoólatra. E ele judiou muito dessa avó, judiou dos filhos. E hoje você, como neto, olha para esse avô e julga esse avô. A partir do seu contexto, você julga esse avô lá atrás. E daí, daqui a pouco, você percebe que você também está ficando uma pessoa viciada em álcool. Ou viciada em alguma outra coisa e está tendo um comportamento parecido com aquele que o vovô teve lá atrás. E aí? Como é que a gente faz quando a gente se depara? E detalhe, muitas vezes nós não percebemos que nós estamos repetindo o destino de alguém lá de trás. Mas por que nós repetimos o destino lá de trás? Porque nós julgamos. Então, no momento que eu julgo, o que eu faço? Eu estou violando essa lei. Porque quando eu julgo, eu quero botar para fora. E quando eu julgo, eu também quero ser melhor. Entende? Então, eu violo logo aí a lei do pertencimento e também violo a lei da ordem. E o que é aí essa lei da ordem? Imagine, se eu sei qual que é o meu lugar dentro do sistema familiar. Se eu não quero, por exemplo, salvar o meu pai e a minha mãe lá do relacionamento de casal deles. Se eu não me meto, se eu olho e vejo, poxa, isso daí é assunto do homem e da mulher. Eu fico com o meu pai e com a minha mãe. Porque muitas vezes a mãe, ela pega um filho e coloca no lugar do pai. Porque ela tem muito conflito com esse homem e daí ela exclui esse homem, né? Viola lá a lei do pertencimento e aí ela pega um filho para exercer as funções do marido. Cuidar da casa, cuidar das coisas que o marido tinha que fazer. Ela já delega para esse filho, coloca esse filho para cuidar dos irmãos mais novos. Então acaba colocando esse filho numa situação onde ele vai violar a ordem. E ele violando a ordem, ele vai se estrumicar nos relacionamentos dele. Porque essa postura que a gente tem lá na nossa família de origem, nós levamos essa postura para a vida. E muitas vezes é uma pessoa que não respeita a ordem e a hierarquia nas empresas que trabalha. Quer ser melhor do que o chefe, por exemplo. Não respeita os chefes. Porque lá na família dele de origem, ele foi colocado numa posição onde não era o lugar dele. Então, essa é uma grave violação da lei da ordem, esse exemplo que eu dei. Então, todas as vezes que nós violamos essa lei natural, existem consequências. E quem está fora de ordem no seu sistema familiar de origem, fica fora de ordem na vida. E aí tudo é pesado para essa pessoa. É pesado o trabalho, porque ela está fora de lugar, ela quer ser melhor do que o chefe. É pesado o relacionamento de casal, porque ela quer ser melhor do que o parceiro, e daí é pesado também. Diante dos amigos, essa pessoa quer salvar todos os amigos, se põe numa posição de melhor, de mais capaz, mais competente, e aí os amigos vão perceber isso e vão montar. Então essa pessoa é aquela que diz assim, não, pode deixar que eu resolvo. Ela acha que só ela é capaz de resolver. Porque lá na família de origem ela foi colocada nessa posição. Entende? Quando a criança ela não conhece a lei da ordem, ela não consegue se livrar disso. Mas quando ela é adulta, que ela cresce, ela pode, conhecendo essa lei da ordem, ela pode olhar e dizer assim, bom, se a mãe dela quiser, né, agora você é adulto aí, normalmente homem, a mãe traz esse filho e vem contar do problema de relacionamento com o marido dela. Aí vem contar para o filho. Você, conhecendo a lei da ordem, você vai olhar para sua mãe e vai dizer assim, não mãe, isso daí é demais para mim, isso é assunto seu com o seu marido. Eu não posso me meter nisso.
Isso vai exigir de você consciência pesada. Claro que você vai ficar de consciência pesada diante da sua mãe, e ficar de consciência pesada não é ruim, é algo bom, inclusive, tá? Depois a gente vai falar sobre os níveis de consciência. E daí você fica de consciência pesada, mas você tá livre para cuidar da sua vida, porque você não viola a lei da ordem. Normalmente, filhos que se intrometem na relação de casal dos pais, ele tem uma grande dificuldade de se relacionar ali no seu próprio âmbito agora, né, com a sua parceira. E da mesma coisa a mulher, se ela se meteu lá, quis defender a mãe, acusou o pai, acha que a mãe é muito submissa, tem sérios julgamentos a forma que a mãe se relacionava com o pai, essa mulher também vai ter uma dificuldade de tomar um homem e de ficar com ele. Agora, veja bem, se você conhece a lei da ordem, você vai dizer, opa, pera lá, eu não vou me meter nisso. E agora eu me lembrei de uma história da minha mãe. Minha mãe não conhecia essas leis não chegaram lá para ela. Mas como são leis naturais e que fazem parte da nossa própria estrutura humana e do desenvolvimento da raça humana, essas leis estavam dentro da minha mãe, ela sabia de tudo isso. Eu digo que eu tenho muita sorte de ser filha deles, né? Mas a minha mãe, ela sabia. Uma vez, fui perguntar para ela, né, como é que se dava lá a relação dela e do papai, o fato dele ter outras mulheres e tudo. Ela falou, olha, eu não deixei vocês saberem disso quando vocês eram crianças, porque quando eu sabia que vocês iam tomar as minhas dores, que vocês iam querer me defender. E quando o filho vai contra o pai, ele não pode ter sucesso na vida. Olha só, ela já sabia, né? Só que hoje parece que nós nos esquecemos disso. Nós falamos mal do pai das crianças para as crianças, ou falamos mal da mãe das crianças para a criança. Esquecemos que a criança é feita de mãe e de pai. Que se a criança ouve falar mal de um, ela vai acabar tomando um partido. E aí no momento que ela toma um partido, ela se divide. Ela não está mais total, né, plena. Ela não está mais no ser integral, ela está fracionada. Então, se ela tomou o partido da mãe, ela segue pela vida mais conectada à mãe. Mas, no fundo, ela está com raiva dessa mãe. Porque, para ficar do lado da mãe, ela teve que abdicar do pai. Se ela fica mais com o pai, ela segue com o pai, mais conectada à força do pai, fazendo mais as coisas do mundo masculino. Só que, no fundo, ela também está com raiva desse pai. Porque, para ficar com ele, ela teve que abdicar do lado da mãe, ela teve que deixar aquilo que vinha da mãe oculto. Então percebam a importância de conhecer a lei da ordem, de deixar cada pessoa no seu lugar, principalmente nós que somos mães, pais, deixar as nossas crianças livres. Porque se eu quero pegar as crianças e usar as crianças para chantagear o meu parceiro, ou o meu parceiro quer pegar a criança, os nossos filhos, para me chantagear, para tirar vantagem, para me punir, a criança não tem chance. A criança vai seguir na vida cheia de problema. Então, quando eu conheço essa lei da ordem e não violo essa lei da ordem, sigo o meu caminho, olha, os relacionamentos, a vida como um todo. Porque quando nós excluímos as pessoas, quando nós violamos a ordem, isso tem consequências para várias gerações. O próprio Bert Hellinger diz assim, que sempre que acontece uma tragédia familiar, a lei do tempo foi violada. A ordem foi violada. Alguém quis assumir o lugar de outro no sistema. E tem pessoas que estão dispostas a morrer no lugar do outro, para repetir um destino trágico. Por quê? Não conhecem. Estão presas
ao destino de alguém, porque o destino dessa pessoa foi excluído, porque essa pessoa foi julgada. E aí, no momento que essas leis são violadas, as consequências. E muitas vezes é tragédia, tragédia de morte. O Bert diz que o conhecimento dessas leis, o respeito a elas, está relacionado com vida e morte, com sucesso e fracasso, com saúde e doença. Se eu conheço essas leis e ponho em prática, eu não preciso repetir as tragédias do passado. Eu não preciso adoecer por lealdade a ninguém. Eu não preciso fracassar, viver na miséria, porque alguém da minha família viveu assim ou deu prejuízo a outro. Entende? Então, por meio do conhecimento dessas leis, eu vou mudando a minha postura interna, eu vou mudando a minha formatação. É como se de repente eu fosse fazendo um novo download aqui dentro. E daí eu vou dando um lugar para essas coisas, eu vou olhando lá para o meu sistema familiar e digo para eles: eu deixo o destino de vocês com vocês. Todo destino é igualmente válido. Essa é uma frase do Bert. Os problemas começam a acontecer quando eu quero carregar o destino de alguém para aquela pessoa. Imagine, quem é mais capacitado para carregar o seu próprio destino? A própria pessoa. Sabe aquela frase, Deus só dá o frio conforme o cobertor? Essa frase cabe aqui. Então, claro que nós, se pudermos ajudar as pessoas, nós vamos fazer? Sim, nós podemos fazer, mas respeitando certas ordens. Inclusive o Bert traz as ordens da ajuda. Depois eu vou gravar uma aula falando sobre elas, tá? Então, basicamente, conhecer essas leis, já falei de pertencimento e de ordem, nos abrem caminhos, nos ajuda a perceber coisas que estão no oculto dentro do nosso sistema familiar. E daí a gente deixa com eles. Nós olhamos para trás e dizemos: do jeito que foi, eu tô aqui. E eu sou grata pela vida que chegou até mim. Eu vou fazer valer a pena. Exatamente porque foi difícil aí para vocês, eu vou fazer valer a pena. E eu vou seguir, sem excluir ninguém, dando um lugar para todos no meu coração, dando um lugar para a história de cada um, para o destino de cada um. E respeitando também o lugar de cada um, respeitando a ordem e a função de cada um. Entende? Então imagine também, se eu conheço a lei do equilíbrio, eu vou saber equilibrar as minhas trocas dentro dos relacionamentos. Eu vou saber, junto com o meu parceiro, construir uma relação feliz. Porque eu não vou demandar do meu parceiro mais do que ele pode me dar. Eu não vou achar que ele tem obrigação de cuidar de mim como se fosse o meu pai. E eu também vou olhar para ele, vou enxergá-lo como filho dos pais dele, respeitando o lugar dos pais dele, sem querer ser a mãe do meu parceiro, por exemplo. Tratá-lo como se ele fosse o meu filho. Imagine, muitos casais deixam de ter atração sexual um pelo outro porque eles estão, a mulher querendo ser a mãe do cara, uma atitude totalmente desrespeitosa, porque quando eu quero ser a mãe dele, eu não respeito o lugar da mãe dele, querendo fazer por ele aquilo que cabe à mãe. E também, o meu parceiro, ele não vai olhar para mim. Imagine, se ele olha para mim e quer cuidar de mim como se fosse o meu pai, sem respeitar o lugar aqui do meu pai. Aí fica um querendo cuidar do outro fora do seu lugar e da sua função, porque aqui é homem e mulher. Para que um homem e uma mulher se juntam? É outro objetivo, não é o objetivo do pai e da mãe, né? Eu com meu pai não tenho relação sexual com meu pai. Meu marido com a mãe dele, eles também não têm relação sexual. Então acaba que um casal está identificado
que está preso nessa dinâmica aí, eles vão perdendo o tesão pelo outro. E aí fica aquela situação mesmo, né? Inclusive tem casais que chamam um ao outro de pai e de mãe. Imagine, né? Que louco isso. Tá totalmente fora de lugar e de função esse homem e essa mulher. Então, quando eu conheço a lei do equilíbrio, eu vou saber que o meu lugar é de mulher e o lugar do meu parceiro é de homem. Ou se for mulher com mulher, homem com homem, não interessa. O que interessa aqui é que cada um reconheça qual que é o seu lugar e qual que é a sua função e respeite o que cada um traz, o sistema familiar de cada um, a história individual de cada um, o que aquela pessoa viveu até chegar a você. E detalhe, a gente ainda precisa ser gratos, né, ao que aconteceu antes, aos antigos parceiros e parceiras. Apenas porque eles perderam, aquela pessoa pode chegar até mim. E eu posso ter agora a oportunidade de me relacionar com ela. E de ter filhos, de construir uma família. Então eu olho para o passado do meu parceiro e faço uma profunda reverência. Tanto aos pais dele, ao sistema familiar dele, porque quem se casa, quem fica junto não são só duas pessoas, são dois sistemas familiares, tá? Normalmente, o que sobra num sistema familiar, o que tem excesso aqui num sistema familiar, falta no outro. Aí por isso que essas duas pessoas se atraem juntamente com o seu sistema familiar, para que se some. Então, eu vou dar um exemplo aqui. Na minha família, meus irmãos, eles são muito sérios, sisudos, não gostam muito de brincadeira. Na família do meu marido, eles já são super gaiatos. Meu marido sacaneia os meus irmãos o tempo todo e eles adoram. Então, isso se soma, isso atravessa eu e o Jacques para as nossas famílias. Então, são dois sistemas que se unem. Não é assim, sabe, só nós dois, não tem nada a ver, eu não quero saber do seu passado. Claro, a gente não quer saber de detalhes do que a pessoa viveu com os outros parceiros, por exemplo. Não é isso, mas é reconhecer tudo aquilo que houve. Dar um lugar no nosso coração e agradecer. Então, nós estamos aí nessa relação dessa forma. Esse é o primeiro movimento. Também nas trocas, quando eu recebo algo de bom do meu parceiro, conhecendo essa lei do equilíbrio, eu vou saber que eu preciso devolver também para ele algo de bom e um pouco a mais. Da mesma forma, se ele me ferir, eu vou saber equilibrar essa troca para o menos, no tanto certo. É fácil fazer isso, pessoal? Nem sempre. Por isso que eu digo que é uma arte. A arte de se relacionar, como toda arte, ela precisa ir sendo praticada todos os dias. Porque se você se distancia, fica mais fácil de você cair em tentação e de não observar isso. Não tem uma frase lá que diz vigiai e orai? Exatamente isso. É estar em contato com essas leis e colocá-las em prática, exercitando aí no dia a dia. Como diz a minha professora Wilma, eu gosto muito dessa frase. Ela diz que é assim, a gente exercita com a barriga esquentando no fogão e esfriando no tanque. É basicamente isso. Mas eu confesso que vale a pena, porque quando nós aprendemos a equilibrar aí as nossas trocas, fica muito fácil se relacionar com as pessoas. Imagine, entre amigos, você recebe algo de bom de um amigo e daí você sabe que você precisa equilibrar. Você sai com os amigos, vai para um bar. Aí tem aquele amigo que, não, pode deixar que eu pago a conta. E daí, beleza, a primeira vez você deixa. Aí na segunda vez a pessoa também fala, não, pode deixar que eu pago a conta. Aí você já começa a desconfiar que aquela pessoa ela tem uma postura de só querer dar e não quer receber.
Só que o que acontece? Quem só quer dar se sente como diante de quem recebe? Muito arrogante. Eu sou foda, eu sou muito melhor, olha só, eu que sempre tô dando. E olha que interessante o que acontece. Aquele que recebe é quem vai embora. Aquele que fica endividado, que não tem a oportunidade de equilibrar nas relações, ele vai embora. Pode ser na relação de casal, pode ser na relação de amizade. Então, quando você conhece essa lei do equilíbrio, o que você faz? Opa, pera lá, de jeito nenhum. Hoje, quem paga a conta sou eu. A pessoa vai estrebuchar e tudo, você fala, hoje eu pago a conta. Se ela insistir, beleza, da próxima vez você convida essa pessoa para ir para sua casa e você dá um jantar para ela. Entende? Porque aí as trocas vão ficando equilibradas e aí o relacionamento cresce. São amizades que podem durar para a vida inteira. Mas se houver esse desequilíbrio de um que só quer receber, porque às vezes também esse aqui só quer receber. E aí esse daqui já tem uma tendência de dar, esse aqui só quer receber, então eles vão ficando assim, ó. Aí chega um ponto que a relação faz o quê? Acaba. Já ouvi muitos casos de pessoas que viajam, né? Famílias que viajam. E daí, vamos toda aquela empolgação, vamos viajar, vamos juntar as crianças, que as crianças têm a oportunidade de brincarem e tal, vai ser uma maravilha a viagem. Aí, o que acontece na hora de pagar a conta? Um quer pagar mais e normalmente tem aqueles que querem pagar menos do que consumiram. Ou às vezes, por saber que vão rachar a conta, tem uns que pedem coisas assim, absurdas, coisas muito caras, e o outro que quer que a conta diminua, acaba pedindo coisas mais baratas. E aí fica nitidamente o desequilíbrio. Aí na hora de pagar, querem rachar por igual. Não, metade, ou se for em três pagantes, racha ali em 3 pagantes. Gente, isso não funciona. Quando eu aprendi sobre a lei do equilíbrio, o que eu fiz? Falei, a gente pede comanda individual. Então, fica à vontade, não vai ter estresse na hora de pagar a conta. Então, a gente pede comanda individual, o que cada um consumir, paga aquilo que consumiu. Eu tenho um grupo de amigas, todas muito bem-sucedidas, mas quando a gente sai, cada uma paga aquilo que consumiu. E aí não há desequilíbrio, todo mundo fica feliz porque pagou aquilo, você pode consumir à vontade, tranquila. E aí as trocas ficam em equilíbrio. Entende, pessoal? Porque o que nós observamos é que quando essas leis são violadas, e olha que eu estudo essas leis há 12 anos, e eu observo essas leis há 12 anos, e para nós vai ficando muito claro quando elas estão sendo violadas, tanto a lei do pertencimento, como a lei da ordem, como a lei do equilíbrio. E quem está fora de lugar, essa pessoa viola todas essas leis. E aí elas vivem numa vida tumultuada, trabalham no que não gostam do que fazem, tem conflito, tem conflito lá nos relacionamentos com pai e mãe, tem conflito com os irmãos, tem conflito com o tio, tem conflito com amigos, não consegue se relacionar direito com as pessoas. E daí essa pessoa, com o passar dos anos, ela vai ficando muito solitária e vai ficando adoecida. Por quê? Eu falei no início dessa aula, que quando nós temos relacionamentos conflituosos, nós estamos sempre aí rodando cortisol, que é o hormônio do estresse. Então, o cortisol, ele ataca o nosso corpo de uma forma sistêmica em excesso. Do contrário, quando eu estou bem nos meus relacionamentos, eu vivo bem, eu vivo tranquila, eu não vivo aí sendo atacado pelo cortisol. Eu posso viver de uma forma mais tranquila. Isso me traz o quê? Felicidade, longevidade e mais saúde. Não é maravilhoso? Então, se faz necessário conhecer essas 3 leis que o Bert Hellinger percebeu. É claro que existem outros conhecimentos e que as pessoas ficam muito bem por meio deles. Sim, não tenho dúvida nenhuma que existam. E eu, inclusive, já fiz vários cursos de muitas áreas que vocês possam imaginar. E tudo isso se somou.
Mas eu posso dizer para vocês que conhecer as leis ainda é prioridade, independente de quantos cursos você tenha. Se você está desconectado, se você está tendo algum problema aí de saúde, adoecendo sempre, se você tem dificuldade de se relacionar com os seus pais, por exemplo, na sua profissão, se você tem dificuldade em conduzir os seus filhos, se os seus filhos não estão bem, pode saber que existe alguma coisa para ser olhada. Existe. Uma dessas leis foram violadas, se não todas. E daí, pessoal, essas leis, elas sendo violadas, se a gente sabe ou não que estamos violando, não faz a menor diferença. Como eu já falei também aqui nessa aula, existe um olho que tudo vê. E às vezes eu não falo mal de ninguém, mas dentro de mim, eu sou uma pessoa que sou muito julgadora. Eu julgo as pessoas internamente, não preciso dizer. Isso daqui é a nossa postura interna. E essas leis, elas obedecem à nossa postura interna. É aquilo que está lá dentro do nosso coração. Não é exatamente o que eu digo ou o que eu faço, mas é que é aquela fita, sabe? Aquela fita cassete que roda lá dentro de mim. Então, o que roda dentro de mim é o que é projetado nesse grande campo. E é isso que essas leis captam. E essas leis é como se tivesse, para que as leis de trânsito sejam respeitadas, existem mecanismos, né? Existem guarda de trânsito, existem pardais, existem aquelas, como é que chama, gente? Sinais de trânsito, enfim, existe uma série de mecanismos que, se as leis forem desrespeitadas, existem as tais punições referentes a cada violação das leis. Essas aqui, que são as leis, elas são leis universais, não precisa, né, que tenha ninguém vendo a gente desrespeitando essas leis, violando essas leis. Existe um nível de consciência, é como se fosse um espião, sabe? Que cuida, que o Bert Helling chamou de consciência arcaica. Nessa consciência arcaica, é como se ela fosse uma espiã. Toda vez que essa lei é violada, ela emite uma multa, ela emite uma punição. E muitas vezes somos nós que nos sentimos pressionados a nos autopunirmos. E aí a gente entra no termo que o Bert também fala, que é a expiação. Muitas vezes a gente faz alguma coisa que nós ficamos de consciência muito pesada, a gente sente que fez uma coisa grave quando a gente viola essas leis. Tem um sensor aqui dentro que nos mostra, por exemplo, quando eu quero ensinar para os meus pais, quando eu me meto na relação dos meus pais, eu sinto aqui dentro de mim um desejo consciente ou inconsciente de fazer algo contra mim. É uma forma de espiar. E aí o que eu faço? Como punição, autopunição, ou eu adoeço, ou lá na minha relação de casal eu fracasso. Como forma de pagar essa conta. E às vezes não sou eu que pago, né? Às vezes são os meus filhos que pagam. Eu me lembro muito bem que quando a minha amiga que me apresentou esse conhecimento sempre me convidava e eu não dava muita bola. Até que um dia ela falou para mim assim: Maria, quando nós olhamos para essas questões da nossa família de origem, quando nós resolvemos os nossos conflitos internos, quando a gente se cura, a gente libera para as nossas filhas, para os nossos filhos. Nossa, quando ela falou isso, aquilo me chamou muita atenção. E eu fiquei pensando naquilo, eu falei, poxa, que maravilha! Se eu posso passar mais leve para as minhas filhas, então eu quero saber disso. E foi quando eu fui para o primeiro workshop e quando eu tive a oportunidade de ver essas leis atuando e de também ver as consequências quando elas são violadas, eu falei, poxa, eu quero saber sobre isso. E aí eu comecei a estudar a filosofia do Bert e participar de tudo que é curso, seminário,
para poder compreender. E eu fiquei 5 anos imersa em cursos, em seminários, em leituras, um atrás do outro. E foi interessante, parece que eu fiz realmente um mergulho para dentro de mim. E foi contado, eu voltei com 5 anos para a superfície. Também quando eu voltei, eu tinha compreendido como essas leis funcionam, e como é que nós podemos ir utilizando-as na nossa vida para que nós possamos ir ficando cada vez mais livres dessas amarras do destino, das repetições, das tragédias, para que a gente possa ter mais feliz, ter mais saúde, para que nós possamos estar numa condição de conduzir os nossos filhos de uma forma muito mais leve, para que as crianças não tenham que ficar pagando um preço, sabe? Um preço que outros já pagaram. Por exemplo, muitas coisas eu aprendi lá na minha família de origem e assim, não foi o melhor jeito. E eu fiquei observando que eu repetia isso aqui com as nossas filhas e não era bom, sabe? Não estava tendo um bom efeito. Mas daí, à medida que você vai internalizando esse conhecimento, você vai tendo instrumentos para ir fazendo diferente. Também não é para acusar o que foi feito lá atrás, não é isso. Não é essa a postura. A postura é, bom, vocês fizeram dessa forma, eu tô aqui, deu certo, beleza. No entanto, existem coisas que eu posso passar mais leve para que eu hoje sofro, existem traumas que eu tenho, que foi em decorrência do que houve lá atrás, que eu não preciso passar esses traumas para as nossas filhas, porque agora eu conheço, agora eu tenho novos instrumentos que os meus pais não tinham, por exemplo. E daí eu faço um pouco diferente, e aí eu passo um pouco mais leve. Resultado disso tudo, pessoal, o que foi que somou na minha vida pessoal depois que eu conheci as leis, essas leis, pertencimento, ordem e equilíbrio? Não só conheci, mas como passei a exercitar todos os dias aqui, a praticar na minha vida. Porque eu sempre falo aqui nas minhas aulas que a minha casa, a minha família é um laboratório. E eu posso dizer que se funciona aqui na minha família, funciona na sua também. Funciona na sua, porque as famílias são muito parecidas em essência. O que não é parecido é porque a gente vai trazendo tanta coisa, sabe? A gente vai colhendo tanta coisa por aí que acaba criando um monte de camadas. Mas o que é essencial nas famílias é muito parecido. E o que é essencial na família? Para que a família siga bem, para que nós sigamos bem na nossa vida, tendo saúde, que foi o que eu ganhei conhecendo essas leis. Então hoje eu tenho mais saúde. Claro que de vez em quando a gente pega alguma coisa aí, né? Porque nós não estamos 100% na postura. Essa postura a gente vai desenvolvendo ao longo do caminho, eu acredito que até morrer. Mas à medida que a gente vai descamando, nós vamos cada vez mais entrando em contato com aquilo que é essencial. E o que foi essencial? Mais saúde, melhores relacionamentos. Meus relacionamentos com os meus pais, com os meus irmãos, com o meu parceiro. Poxa, hoje eu posso dizer para vocês, nós temos um relacionamento excelente. Sempre tem alguns ajustes, mas, sabe, são coisas mínimas. E as nossas filhas, nossas meninas, elas seguem muito bem. Então, e os nossos relacionamentos com as outras pessoas, com amigos, com vizinhos, sabe? Então, eu posso dizer hoje para vocês que eu testo essas leis o tempo todo. E nós somos convidados a violá-las o tempo inteiro. E quem disse que a gente não viola? A gente viola, vai lá, faz as nossas cagadas, mas esse sensor que a gente vai desenvolvendo aqui dentro, rapidamente nos mostra: ei Maria, você tá julgando as pessoas, você tá querendo excluir essa pessoa porque ela não faz do jeito que você acha que é certo. Preste atenção. E aí automaticamente você volta para o seu lugar. Você olha para aquela pessoa e fala: poxa, é isso mesmo.
Cada um faz o que dá conta, eu deixo com você as consequências do que você faz, tá tudo certo. Também somos convidados para violar a ordem, se meter na vida de um irmão mais velho, julgar os nossos pais por achar que eles não fizeram diferente. Sabe, o tempo todo nós estamos sendo convidados e temos a oportunidade de fazer. Nas relações de troca, no equilíbrio, relacionamento de casal, gente, isso daqui é o tempo todo. Toma lá, dá cá, toma lá, dá cá. E às vezes a gente precisa trocar por menos. Tem situações que a gente precisa dar o troco por menos. A gente precisa sujar as mãos. A gente precisa sair dessa condição de inocente. Porque a gente dá o troco por menos é para nós perdermos a nossa condição de inocente. Porque ficar inocente, gente, é muito fácil. Mas aí o outro tá sempre culpado. E aí lembra que quem tá devendo vai embora? Então, o muito culpado vai embora e o inocente fica sozinho. Então eu quero manter o meu relacionamento, eu quero seguir com ele, então eu perco a minha inocência e eu dou o troco. Então, aprendendo a fazer isso aí, também com amigos, equilibrar as relações de amizade, é maravilhoso. Então a vida pode seguir muito mais leve. Nós podemos seguir aí, sabe, com menos os 200 quilos nas costas. Tá certo? Então é isso, foi isso que eu quis compartilhar com vocês hoje. Essa questão do conhecimento, da importância de conhecer essas leis. Porque eu digo para vocês, meus amores, a única pessoa responsável por mudar a sua vida é você mesmo. Ninguém vai transformar a sua vida por você. É um processo que acontece de dentro para fora. Nada vai acontecer do lado de fora se não acontecer aqui dentro primeiro. Entende? E claro que depois que você inicia o caminho, dá o primeiro passo para a mudança, aí tudo vai chegando. Aí é um curso que alguém te indica e você sente que pode fazer. É um livro que alguém indica e você fala, poxa, eu senti que eu devo ler esse livro. Eu acho que os livros nos escolhem, sabe? Então, quando alguém falar de um livro mais de uma vez para você, fica atenta. Quando alguém falar de um curso mais de uma vez para você, fica atenta. Quando alguém falar assim, assiste as lives da Maria, fica atenta. Fica atento. Porque é o universo, ele vai trazendo aquilo que a gente precisa para nos transformarmos. Para que a gente seja pessoas cada dia melhores. Porque nós estamos aqui nessa vida para evoluir. E a gente vai evoluindo como? A cada passo que nós damos. Mas isso vai exigir de cada um de nós sair da nossa zona de conforto. Todos os dias. Todos os dias a gente precisa se autodesafiar para fazer algo novo. E se auto-observar. Observar o que acontece na sua vida, observar o que acontece nos seus relacionamentos, observar como está a sua saúde, como está o seu relacionamento de casal, como está o seu relacionamento com os seus filhos, como estão os seus filhos. Eles seguem bem? Os filhos, quem tem filhos aí é maravilhoso, porque quando os filhos não estão bem, é um sinal que não tem como a gente não enxergar. Muitas vezes a gente ignora o sinal na gente, quando a gente adoece, fracassamos, trocamos de emprego, não conseguimos nos dar bem em nenhum emprego. E aí, isso vai passando. Mas quando afeta as nossas crias, aí é um sinal mais claro de que existe algo que a gente precisa fazer de diferente para ter resultado diferente. Certo? Então, meus amores, o bom é que transformação começa em nós, depende de nós, nós não precisamos ficar dependendo das outras pessoas para começar o nosso caminho de desenvolvimento. Depois que nós começamos, aí outras pessoas chegam para nos ajudar. Mas se não partir de nós, não vai acontecer nada. Certo? Então, se você gostou desse conteúdo, eu te desafio a compartilhar com alguém que você acredita que precisa ouvir sobre isso. E nos acompanhe no Facebook, no Instagram e também no nosso canal do Telegram. Até a próxima aula. Beijos!